A gente vai começar falando do clássico que rolou nos aflitos, a vitória do Náutico por 1-0 sobre a equipe do Sport. Clauber, você fez a cobertura aí, estava no plantão do NE45, você que é o editor do NE45, queria que você trouxesse a sua leitura inicial dessa partida, onde o Náutico saiu vitorioso e, como a gente viu aí no desfecho da rodada, né, somando tudo, acabou sendo talvez o grande vitorioso da rodada, um time que, para quem tudo se configurou da melhor forma possível. Então, queria a sua leitura, meu irmão. Celso, o Náutico em campo hoje nos aflitos, né? Só o Náutico tinha alguma responsabilidade, né? O Sport já estava classificado para a semifinal, liderança garantida, tanto que entrou com o time reserva, né? Como a chamada diz aí, acertadamente. Era o time completamente reserva do Sport contra o Náutico, que precisava vencer, porque sabia que o Santa Cruz vencesse, o Náutico poderia perder a terceira colocação. A segunda posição, a vice-liderança, já estava muito comprometida, né? Porque o Retro pegou o Flamengo de Arco Verde já rebaixado. Então, acho que essa tensão prejudicou um pouco o Náutico e aumentou a responsabilidade, né? A partir do momento que sai a escalação com o Sport e reserva, aumenta a responsabilidade e eu acho que aumenta a tensão também. Porque um tropeço seria... a pressão seria triplicada. Eu acho que por isso até também o Náutico não fez um bom primeiro tempo. Teve muitas dificuldades para jogar e irritou um pouco. Não foi um jogo bom. Não acho que o Sport também tenha sido muito superior, não. Teve mais posse de bola, mas não foi uma coisa... não foi um domínio muito grande, não. O Náutico que teve muito mais dificuldade, principalmente no ataque, né? No intervalo até tuitei dizendo que o Paulo Sérgio era uma ilha de qualidade no setor ofensivo, porque os pontas não ajudavam, o meio-campo, né, o meia, Patrick Alan, que faz o gol da vitória, também errando muito, mais uma vez, o Náutico com dificuldades. E ainda assim, a marcação também não estava muito ajustada. Acho que foi o grande pecado do Náutico no primeiro tempo. Nem o Náutico conseguia dar o combate lá em cima, né, para marcar a saída de bola, e a linha de defesa também batia a cabeça nos lançamentos. O Sport insistia muito nos lançamentos e estava dando certo. Em algumas vezes, os jogadores do Sport saíram ali com possibilidade de concluir jogada, teve gol perdido, teve defesa de Wagner. Então, foram erros ali do Náutico no sistema defensivo. No segundo tempo, o Náutico melhorou um pouco, se organizou mais, o Sport também, né? Porque entram os titulares, começa a entrar os titulares, obviamente a qualidade do Sport sobe. E o Náutico começa o segundo tempo, obviamente, com a responsabilidade de buscar o resultado e pressionando mais. E o Sport recuou. E o Náutico conseguiu martelar, insistir, até que sai o gol de Patrick Alan. Acho que até uma bobeira ali da marcação do Sport, mas um bonito gol de Patrick Alan. Faz 1-0. E assim, do 1-0 em diante, o jogo vira novamente para o Sport, para o campo de ataque. E aí eu acho que passa um pouco por Alan Al. Veja, vou fazer uma ressalva muito grande, é excelente, é muito bom ver esse clássico, com reserva, com titular. Para o Náutico isso pouco importa. Isso aí não vale vencer um clássico, quebrou um tabu, e eu acho que é isso que fica para o jogo final da primeira fase para o Náutico. Mas não dá para Alan Al passar imune completamente às críticas. O Náutico estava bem, faz 1-0, e depois o Alan começou a fazer algumas substituições que mataram principalmente os contra-ataques do Náutico. Ele voltou a fazer uma linha de 3, como fez contra o Vitória, mas eu acho que contra o Vitória cabia mais do que hoje, porque hoje o Sport deu contra-ataque para o Náutico, e o Náutico não conseguiu contra-atacar porque não tinha jogadores para contra-atacar. Era Paulo Sérgio, era Marco Júnior, enfim, jogadores que não tem muito essa característica. Então era melhor, por exemplo, acionar o próprio Talicinho, que vinha entrando bem. E a Laol optou por outros jogadores, né? Belão entrou no lugar de Barça. A entrada de Belão no lugar de Barça, em algum momento ali, podia ser justificado por conta dele querer segurar um pouco ali o ímpeto do Sport. Mas depois teve Evandro também, que mais uma vez entra muito mal, errando passe de 1 metro, irritando. Enfim, o Sport criou algumas 2 ou 3 chances ali na reta final, mas o Náutico conseguiu segurar, conquista uma vitória, obviamente, importantíssima para terminar no terceiro lugar, ter uma vaga ali mais próxima ali de conquistar a vaga na Copa do Brasil e ter um chaveamento, obviamente, muito mais fácil, né? Do que você... não quer dizer que o Náutico está garantido na final, mas pegar o Retrô, obviamente, é muito melhor do que pegar o Sport, por mais que o segundo jogo seja como visitante, mas um jogo na Arena de Pernambuco, um mando neutro hoje, né? Então, assim, o Náutico oscilou no jogo,
Não foi um jogo de encher os olhos, mas eu dou o desconto pela tensão que envolvia o jogo. Talvez eu esperasse um pouco mais do Náutico num clássico. Como o Náutico jogou, por exemplo, contra o Vitória com o time reserva. Acho que o Náutico contra o Vitória jogou muito mais do que hoje. Mas a torcida, em casa, o Náutico tem demonstrado... É curioso porque o Náutico tem jogado melhor fora do que em casa. E hoje foi mais um exemplo disso. Mas acho que no final, essa vitória, a classificação, fica um saldo positivo. Mas com alguns alertas ali para Alan Al sobre essa questão das substituições. Eu acho que tem momentos e momentos de você fazer linha de 3, de explorar o contra-ataque. Acho que pesou um pouco isso, pelo menos na minha avaliação de Alan Al. Mas, assim, isso não quer dizer, não é uma crítica muito pesada de Alan Al, não. Acho que ele entrou com o time certo, na medida do possível, manteve Marco Antônio, mudou até a defesa com Joécio e Rafael Vaz. Joécio titular pela segunda vez, nem fez uma grande partida, mas eu entendi E é uma mudança, assim, plausível, uma mudança que você vê algum sentido. Você pode discordar, tipo, eu acho que poderia ser dessa outra, que eu até concordo, mas não é um absurdo, né? Não tá inventando também, não tá pardalizando, né? Eu acho que a mudança absurda seria se ele tirasse Marco Antônio e colocasse Marco Júnior. Aí, na escalação inicial. Não aconteceu isso. Marco Antônio jogou mais uma vez, jogou muito bem mais uma vez. Mas você tirar Guilherme Matos e colocar Joécio, que fez uma boa partida contra o Vitória, não foi nenhum absurdo. Embora eu acho que Joécio não começou bem a partida. Mas o resto, botar Júlio César, botar Cauã, o Náutico tem dificuldade. Entra Bárcia, não entra bem, se machuca. Entra Evandro, pior ainda. Então é um problema de qualidade de peças que o Náutico tem no setor ofensivo. Então não dá para criticar muito a escalação, não. Eu acho que ele pecou, talvez uma substituição. Se ele tivesse colocado o Talicinho, talvez o Náutico tivesse um poder de contra-ataque melhor e tivesse um jogo mais tranquilo. Porque o Náutico pegava a bola, acho que foi até Cabral falou isso na transmissão, o Náutico devolvia a bola para o Sport na reta final. Os últimos 10 minutos ali era devolver a bola para o Sport na reta final. Eu vi até alguém comentando aqui, dizendo, o Náutico estava cansado. Mas acho que não justifica tanto. Alguns jogadores não enfrentaram ali o Vitória, né? Então, Paulo Sérgio jogou na reta final, Rafael Vaz jogou só na reta final contra o Vitória, Diego Matos foi titular, mas é um jogador que tem pouca minutagem na temporada. Se foi um cansaço apenas do jogo, não foi da sequência de partidas. Mas, como eu disse até no início, o torcedor tem que comemorar muito essa vitória no Clássico. Aqui a gente faz uma análise um pouco mais racional para apontar alguns problemas, né? Talvez se o Náutico pega o titular do Sport, o jogo seria outro, porque o Sport teria outra postura, seria um time muito mais qualificado, enfim, não dá para comparar, dizer, se esse time jogar assim contra o titular do Sport, toma uma sacolada. Não tem como prever isso, porque é outro tipo de jogo. Como eu disse, o Náutico oscilou em alguns momentos, mas acho que isso é com salto possível para vencer, superar a pressão. Acho que o Náutico estava precisando mais do resultado do que desempenho hoje, por essa questão de afirmação. Acho que foi muito o que Patrick Alan também falou após o jogo. O Náutico precisava desse jogo aí para tirar um peso, para o torcedor confiar um pouco mais no time. E aí o Náutico sai da primeira fase com 2 vitórias em clássico, né? Acho que, apesar da oscilação de críticas a Laal, resultado teve. O que o Náutico oscilou foram justamente nos jogos contra os menores, contra o Retrô na Arena, e principalmente o jogo contra o Maguari no início do campeonato, que empatou em casa. Esses 2 pontos fizeram falta. Muito bem. Fred, queria agora uma leitura também. Cláudio fez uma leitura mais geral, mas obviamente trazendo mais a perspectiva alvirrubra. Que, como pontuei agora há pouco, acaba que se sagra como grande vencedor dessa rodada derradeira. E tinha muito. O jogo valia bastante ali para o Náutico, de certa forma. O Sport, por sua vez, já tinha a liderança da primeira fase assegurada e tem um olhar importante para a Copa do Brasil, vem de um jogo duro contra o Fortaleza. Por isso, há de se entender que os objetivos do Sport eram diferentes e, como a gente sempre destaca, isso tem um efeito direto, costuma ter um efeito direto na performance do time como um todo. Então, queria que você trouxesse essa leitura agora do Clássico pela perspectiva rubro-negra, para que a gente tente entender o que é que foi importante para o Sport, o que é que se destaca, o que é que se salva e se há algum alerta soa depois dessa derrota nos aflitos.
Celso, o desenho desse jogo ele começa inclusive no meio de semana, né, quando cada clube já tinha dado o caminho das suas prioridades. O Náutico foi até Salvador e colocou um time desfigurado em campo para enfrentar o Vitória e jogou acima do esperado. Perde os 3 pontos, basicamente na penúltima ou última bola do jogo, numa falha do goleiro que acaba saindo da área ali de forma desnecessária e permite o chute de fora da área, com o próprio goleiro já um pouco mal colocado. Mas não fosse aquele lance do apagar das luzes no Barradão, o Náutico teria voltado de Salvador com uma grande vitória e uma atuação que abria horizontes, né, no elenco. Como o Cláudio trouxe na análise dele. Nos jogos fora de casa, o Náutico tem conseguido atuações que acabam ampliando opções para Lan Al. Você vai encontrando peças que vão dando, né, novos desenhos. O Náutico de hoje, o Náutico titular de hoje, não é o Náutico titular que se desenhava no papel. Vários jogadores que se desenhavam no papel foram perdendo espaço e outros, como Marco Antônio, foram ganhando lugar no time. Então a gente já sabia que o Náutico vinha com força máxima e a gente tinha uma partida que talvez servisse de parâmetro, que foi aquele empate entre Ceará e Náutico, entre Náutico e Ceará nos aflitos, quando o Ceará também coloca um time reserva. E apesar de ter sido empate aquele jogo, o Náutico foi muito melhor contra o Ceará do que contra o Sport hoje. O Náutico jogou bem contra o Ceará, contra os reservas do Ceará. Tá? A partida que Richard, goleiro do Ceará, fez pela Copa do Nordeste contra o Náutico foi uma partidaça. O Náutico ele fez por merecer ganhar aquele jogo, tá? E acabou tendo empate. Já hoje foi um jogo mais igual, foi um jogo mais burocrático, até eu diria, dos dois lados, e que não deve deixar para o lado do esporte nenhuma lamentação, nenhum arrependimento, algo completamente longe disso em relação à escolha da comissão técnica, a escolha do treinador Mariano Souza para essa partida. Primeiro, não tinha nenhuma importância matemática. Nenhuma. Zero. Zero. Ganhar por 10-0 e perder por 10-0 teria o mesmo efeito em se tratando de tabela. Eu diria até mais. Em se tratando de composição de cruzamento, era melhor perder. Não acho que isso tenha passado pela cabeça do time em momento algum, mas entre 2 jogos com o Náutico e 2 jogos com o Santa, eu acho que o Náutico é um time mais preparado do que o Santa Cruz. Sobretudo para 180 minutos. Sobretudo para 180 minutos. Num jogo só, o Santa Cruz teria um potencial de dar uma surpresa, dar um susto. Em 2 jogos, fica uma montanha alta, né, para o Santa Cruz, que é mais limitado nas opções de substituição. Né? O Náutico, que não tem opções no elenco, entra Bassi no segundo tempo. O Náutico tem um time mais encorpado. É um time que vai demorar um ano inteiro, é um time que vai jogar a Série C, é um time que está fazendo a Copa do Nordeste competitiva. É diferente a maturação e a qualidade do Náutico em relação ao Santa Cruz. Então, para o esporte, é muito melhor um desenho em que você tem uma semifinal projetada com 2 jogos contra o Santa do que 2 jogos contra o Náutico. Dito isso, não acho que teve nenhuma interferência. Eu acho que quem entrou em campo no esporte entrou para dar 100% e tentar o resultado. Mas Mariano Souza age muito certo ao colocar um time 100% reserva em campo. O 100% reserva, o próprio Cabral destacou isso na transmissão, tem a questão de Fábio ali no meio, que para muitos deveria ser titular do time, mas claramente para Souza não é. Souza não considera hoje Fábio um titular. Ele considera Fábio um reserva de alta participação, como era Zé Roberto, hoje machucado.
Tá? Então, Fábio era uma peça com uma qualidade técnica e uma rodagem na temporada superior aos demais, e foi o jogador com maior participação efetiva do Sport no primeiro tempo. A saída dele, no intervalo, não foi para melhorar o time, foi para poupar Fábio. O Sport iniciou contra o Náutico uma sequência de 4 jogos fora de casa, tá? Porém 3 decisivos. O único que não tinha peso algum era, repito, a partida desse sábado. Então, ele claramente no intervalo ele não fez assim, porra, como é que eu faço para melhorar o time? Vou tirar o melhor jogador e colocar um outro garoto da base. Claro que não foi o raciocínio de Souza. Claro que ele fez aqui, ó, Fábio, vem cá, já correu muito, a gente tem uma viagem muito longa para o Amapá, tá? Então preciso ter todo mundo preservado. E aí a entrada do Lucas André, ela interfere diretamente na retomada do segundo tempo, que foi muito mais pró-náutico do que pró-esporte. E Cláudio já passou por esse trecho do jogo aqui. Do apito do segundo tempo até o gol do Náutico, é o melhor recorte do Náutico no jogo. O Paulo Sérgio poderia ter feito o gol na jogada anterior, naquela jogada que ele gira em cima de Renzo e a bola passa por um palmo ali. No contrapé, né? Isso. Não teria como o Thiago Couto chegar. Não tinha. Ela passa por um palmo ali na trave direita do Sport. Então, aquele recorte ali coloca o Náutico na frente e distancia muito o Sport de tentar o resultado, mas depois da entrada do Lucas Lima da vaga de Arthur Caíque, o time vai desenvolvendo ofensivamente. Talvez Souza até pensasse em colocar mais um jogador, porém a lesão de Renzo obrigou ele a ir com o Castan. Já tinha colocado o Filipinho e o Romarinho no intervalo, né, que não fizeram muita coisa. Aquele lado esquerdo do Sport não vem se acertando, talvez até por isso ele tenha colocado os dois em campo. Mas na reta final do jogo, o Sport teve suas chances, teve sua tentativa ali de pressão, mas não chegou nem perto. Aliás, pode até ter chegado perto ali no empate, mas nada também contundente, nada que você saia dizendo, quantas chances perdeu. Nada disso. O jogo ficou com um placar bem aceitável dentro do que foi a partida. Poderia ter sido 0-0, poderia ter sido 1-0, 1-1. Não foge muito do que foi o jogo, não. O jogo foi equilibrado. O jogo teve um recorte do Náutico menor, né? O Náutico teve um recorte de tempo menor, sendo o melhor em campo, mas esse recorte de tempo menor foi mais efetivo. Tanto na bola do gol, quanto naquela bola anterior que eu já falei, que é a bola de Paulo Sérgio. Para mim, são as duas maiores chances de gol da partida. São. Essas duas bolas do Náutico, então faz todo sentido que o Náutico tenha criado as duas chances mais claras e tenha vencido a partida. Na lógica de time 100% reserva do Sport, Zé Roberto faz uma falta absurda. Absurda. Esse sim é o 12º titular hoje de Mariano Souza, mais até do que Fábio. Porque Zé Roberto ele é o cara que ele é acionado na frente sempre que o Sport está precisando de gol. O Sport leva um gol contra o 13, é Zé Roberto que entra. O Sport está precisando virar o jogo, Zé Roberto entra. Contra o Bahia, levou 1-0, entra Zé Roberto. Tá? É completamente diferente você ter um Zé Roberto ou um Caíque, um Arthur Caíque, ou um Pablo Diego, né, que foram os dois ali que se revezaram na função de falso 9. Zé Roberto é um cara que tem sido muito útil, mais do que jogando como 9, ele tem sido muito útil ajudando na criação das jogadas, atuando ao lado de Gustavo Coutinho. Por isso que eu chamo o Zé Roberto hoje de 12º jogador do Sport. Tá? Talvez ele até mude. Ele vai demorar ainda mais umas 3 semanas para voltar a jogar. Né? Foi 3 a 4 semanas. Ele teve uma lesão grave na mão. Naquele dia a gente ficou debatendo se seria um dedo quebrado, mas foi algo muito mais grave. Uma jogada que aparentemente não teve esse impacto, né? Mas impressionante como foi uma lesão grave na mão. Vai demorar a voltar e o Sport vai ter que se virar sem a chance de Gustavo Coutinho se machucar, descansar. Gustavo não Coutinho pode entrar em má fase. Gustavo Coutinho vai ter que ser para a vida e para a morte aí nessas próximas
3 semanas, porque tanto que eu acho que o fato dele nem ir para o banco hoje já é uma sinalização clara disso, né? Não pode perder Gustavo Coutinho de jeito nenhum, porque desarruma o time assim profundamente. Fica sem centroavante, fica sem ter de onde tirar. Dito isso, Celso, e daqui a pouco a gente vai ter os campinhos para as atualizações, existe um saldo de avaliação técnica do Sport do jogo de hoje. E o saldo de avaliação técnica, para mim, é quase que o The Last Dance de 4 jogadores, talvez 5, mais de 4, nesse primeiro recorte da temporada. Acho muito difícil que a gente volte a ver Pablo Diego em campo. Acho muito difícil. Acho muito difícil que a gente volte a ver Arthur Caíque em campo, exceto se Gustavo Coutinho tiver um problema e Arthur Caíque tiver que virar o 9 do time. Vai ser desastroso, mas é o que tem a característica mais próxima disso. Eu até talvez pensasse em Alan Ruiz, algo assim, mas se vier a ter um problema com o Gustavo Coutinho, talvez a gente veja Arthur Caíque de novo. E cito mais 2 jogadores. Nesse caso aí, só para completar, você perder Arthur Caíque e Paulo Diego, perder assim, deixar eles para o final da Deixar fila, de contar, né? não tem uma consequência negativa nenhuma, porque chegaram Titi Ortiz e Barleta. Isso. Então você já tem a troca desses jogadores. Eles já são oficialmente as terceiras opções de cada lado. Tá? Esses caras já perderam totalmente o espaço hoje. Tiveram um clássico, tiveram 70, 90 minutos e não conseguiram reconstruir aí, recuperar espaço. Outros 2 jogadores que eu cito nessa mesma diminuição de chances são o Ítalo, primeiro tempo muito apático, muito apagado, e Lucas André, volante que entra na vaga de Fábio Matheus. Esse eu acho que é um cara que tem um potencial de desenvolvimento maior, tá? Mas para o tipo de jogo que o Sport tem daqui para frente, é melhor que ele não seja acionado. Para o tipo de jogo que virá, o ideal é que ele não ganhe mais chance, que o Sport, nesse caso, ao contrário do que eu falei do ataque, onde as soluções, ou pelo menos as esperanças de solução, nem que seja para serem reservas, já estão no elenco. Nesse caso do volante, o Sport precisa trazer mais um, talvez mais 2, viu? Pensando em Série B. Porque, para mim, Lucas André e Ítalo não foram aprovados nesse super rodízio que o Sport viveu até aqui na temporada. Cito mais 2 jogadores, também com um aspecto negativo. Pedro Vilhena e Fabinho. Tá? Exatamente. Mas acho que esses ainda terão uma ou outra brecha para serem acionados. Quer trazer o campinho logo para a gente já começar daí? Eu já trago o maestro de volta com análise das performances individuais. Pronto, se Cássio, eu já posso trazer aqui para a tela. Né? Porque aí a gente já começa a fazer essa análise. Enquanto isso, a gente recebeu um superchat, Fred, eu vou pedir para Clauber ler, tá? Esse superchat quem vai ler é Clauber. Por favor, com melodia, certo? Olha, Tarcísio Albuquerque, mandar um abraço para Fred e dizer que o Timba venceu. Uma coisa eu te digo para nunca esquecer. Araújo te mandou para a Série B. Um valor desse, né, Fred? Tá aceitável. Eu tava lá, viu? Eu tava lá. Tem até rima. Fica à vontade para mandar mais superchat. Leremos todos, viu, Tarcísio? Veja, com esse desaforo aí, a gente lê tudo. Eu tava lá. Tem uma questão aí de ordem dos fatores, mas eu aceito que Araújo mandou para a Série B. Eu aceito. Tá? Um empatezinho cabra safado de Portuguesa e Ponte, eu acho. Foi Portuguesa e Ponte, né? A Ponte tava no meio, não sei se era Portuguesa e Ponte.
eu tava lá, o jogo tava 0x0, eu já contei essa história, né? O jogo tava 0x0, o Sport, até pênalti o goleiro já tinha defendido. O Sport levando sufoco danado, aí sai aquelas notícias fake, meu irmão, que o que turma joga na arquibancada. Gol da Ponte, porra, gol da Ponte, porque era um jogo lá em São Paulo com 2 times paulistas e precisava que esse jogo tivesse um vencedor. O Sport precisava ganhar do Náutico e tinha que ter um vencedor no jogo lá. Mas, porra, é claro que não teria o vencedor. Mas, enfim, você vai por acreditar. E aí, porra, gol da Ponte e tal. Caralho, é só fazer o gol, mas aí Araújo, ele faz aí a condenação do Sport à Série B. Eu aceito. Não foi, assim, o golpe fatal, o último derradeiro, não. Mas, O Fatality, foi o Fatality. Foi o Fatality. veja, há quem diga que o Leão já não respirava mais ali. Então, é o Fatality. Mas, Fred, o Fatality é quando o jogo acaba, a luta acaba lá, e aí você faz o movimento bônus, e aí tem também o Fatality, propriamente dito. Ele foi o Fatality, pô. Mas eu aceito, porque, queira ou não, se o Náutico venceu, o Sport não tinha como escapar, né? Isso. Mas se tiver o VAR, eu diria que o Leão já estava batido. Alguém vai ter que mancar o VAR aí, viu? Por enquanto é isso aí. Tarcísio até complementou. Você disse que era impossível o Timba vencer hoje. Eu não lembro de ter dito que era impossível. Não falou assim Eu quando disse isso? De momento nenhum. Porra. Foi a piada que eu fiz ontem. Não foi que ele estava dizendo, não, porque a galera estava falando do retrô. Alguém falou, então, porque realmente, pô, isso aí é uma composição impossível, né? Que era alguém Foi, assim, eu lembrei. o retrô era o Flamengo ganhar do retrô, o Náutico ganhar do Sport. Eu disse, não, pô, isso aí é totalmente impossível. Claro que o Náutico Claro que o Náutico não vai ganhar. Foi boa. Tarcísio, obrigado, meu irmão. Um cheiro pra você, velho. Seja bem-vindo aí. A turma tá dizendo. Ei, a turma tá dizendo que Tarcísio foi seco no 1x0 do Náutico. Foi sim. Placar fechado. Placar fechado. Foi no placar Não foi fechado. vitória do Timba, não. Foi placar fechado. Soltou pelo menos um Guará aí. Nesse 1x0 do time. Mas ele Tá falou que era a trincado. melhor aposta, lembra, né? Porque, na verdade, chegou a estar mais de 3 e Atos lembrou que foi regulando, porque era a tendência. Chegou a surgir uma notícia ontem, Celso, no final da noite, eu não me lembro quem postou, que o Sport iria titular. Algum setorista de. Não me, vai me fugir Felipe agora. Holanda, Felipe. Acho que é Felipe Holanda o nome dele. Foi. Olha, ó, 500 no 1x0. 500 do 1x0. Aí tá feliz, velho. Chegou a dizer que o Sport iria com força máxima, Celso. E eu nem comentei, eu não fiz nenhum comentário sobre isso, porque eu não acreditei, tá? Eu não acreditei. Então eu não fui lá e não fiquei fazendo qualquer especulação em torno de uma informação que eu achava muito difícil que acontecesse. Faltava sustância, né, para você acreditar numa Detalhe, razão. Não é que eu não estava acreditando no que o Felipe estava dizendo, porque eu não tinha nenhuma apuração minha, não tinha ido atrás, não tinha perguntado a ninguém, nada. Era só sentimento meu mesmo. Que eu acho que, porra, Souza rodou o time em todas as partidas do ano. Todas. Não seria coerente. Ele foi muito coerente hoje. Seria de uma falta de linha de trabalho absurda. Mas, de qualquer jeito, apesar de eu não ter tuitado, essa informação de Felipe Holanda me fez pensar. Por que Sosso vai meter os titulares nos aflitos? Enquanto eu pensava, eu cheguei à conclusão de que se ele fizesse isso, era porque gostou do que viu na quarta, que é um esporte muito ofensivo, repetiria essa escalação para maturar o que estava plantado, o que foi bem desenvolvido na quarta-feira. E como o Sport não joga no final de semana, talvez tivesse tempo de descanso, mas seria muito contra a lógica de trabalho dele, tá? Então eu acho que ele foi corretamente e o Campinho está aí para quando quiser. Então vamos com o Campinho para a gente atualizar, começar a distribuir as notas para a galera aqui.
Maestro, eu vou começar a análise aqui dos desempenhos individuais pelo lado do esporte com você, companheiro. Fica à vontade para a gente começar a distribuir as notas e à medida que for rolando o debate de melhor, segundo melhor, tal, a gente vai vendo aí. Fábio Matheus foi o melhor jogador do esporte no clássico, na minha opinião, com sobras. A substituição dele no intervalo, fez 3 substituições no intervalo, né? 2 cabiam, mas a dele é visivelmente pensando no jogo contra o Trem na Copa do Brasil, embora Fábio Matheus não se... Até concordei com o que o Fred falou assim, pode não ser o titular absoluto para Souza, mas é um jogador... Primeiro, é um jogador muito, muito valorizado no clube que precisa continuar tendo espaço, porque merece continuar tendo esse espaço, mas que é um jogador utilizado em quase todos os jogos. Na verdade, surpreendeu ele não ter sido contra o Fortaleza. Porque o padrão é Fábio Matheus jogar, mas não jogou contra o Fortaleza. Acho que surpreendeu ali. Mas a saída, na minha opinião, é uma saída para preservar o jogador, porque em relação ao desempenho não fazia o menor sentido. E do que dá para destacar ainda positivamente... Tira dúvida, Fred. Tu não gostou da atuação de Fabinho hoje? Só para a gente ver se a gente está na mesma página. Não gostei, fraco. Mas não está para mim dos piores em campo, não. Mas não gostei. Pronto, é isso que eu quis dizer. Exatamente, não é melhor não. Mas não, era só para entender. Para mim, ele também não está entre os piores. A partida do esporte foi uma partida competitiva, mas não foi uma partida de grandes participações. Eu gostei, por exemplo, de Lucas Lima, tá? Até porque na hora que ele entra ali no segundo tempo, ele entra num jogador que talvez tenha sido o pior jogador do esporte. E aí ficou muito gritante a diferença de Lucas Lima para Arthur Caíque dentro dessa partida. Então, Lucas Lima jogou menos tempo, mas gostei da participação dele. E eu não consigo ir muito além disso, não. Tá? Vou deixar um registro aqui. Eu acho que dessa vez a fogueira para Pablo Diego foi muito grande. O cara foi obrigado a jogar em todas as posições do ataque nesse jogo. Na esquerda, na direita e no final de centroavante, quando começou a cruzar a bola na área. E as 2 últimas enfiadas mostram isso, meu amigo. Uma de Lucas André e a outra, eu acho que não sei se de Alisson Cassiano, acho que foi de um zagueiro. Mas, enfim. Não, foi de Lucas Ramon. Uma de Lucas André e outra de Lucas Ramon. Eu lembro aqui, foi o Tifode, Pablo. Sabe uma bola assim, mesmo, 40, 44 segundos do tempo, assim, para o cara dar o gás. Detalhe, ele deu o gás, mas realmente os passes foram horrorosos. O cara foi acionado, mas a bola para chegar nele foi difícil. Dessa vez, embora ele não tenha tido finalização, o cara ficou os 90 minutos sendo utilizado em várias situações. Eu queria deixar... Porque ele é um cara muito visado, tá? Detalhe, é uma contratação que eu não gostei. É um cara que já fez partidas ruins nessa passagem do esporte. Mas quando o jogador tem muito disso, ele acaba virando um imã para dizer, foi outra partida ruim. E dessa vez ele não está... Ele está longe de puxar a fila de quem jogou mal, na minha opinião, de quem jogou mal nesse clássico. Vamos lá. Fred, vamos seguir aqui, então, distribuindo as cores, tá? Para os jogadores do esporte desse clássico. Vamos logo com os vermelhos. Os que a gente, como você pontuou, os que a gente imagina que tenha sido a última aparição. O vermelho jogou muito mal, né? Muito mal. Isso. Arthur Caíque, sem dúvida. Tá? Eu considero vermelho também. Pablo Diego. Uhum. Considero que jogou muito mal, apesar de entender o que Cássio falou. Acho que Ítalo, muito mal. Mas talvez Ítalo, Lucas André, eu já vá para o laranja, sabe? Também não acho que é um patamar abaixo também de Arthur e de Pablo. Eu iria para aqui para... Ficou devendo para Ítalo, ficou devendo para Lucas André, e aí eu também iria para Pedro Vilhena. Também. Fabinho. A cor de Pedro Vilhena laranja é o...
Laranja. Pra mim, Vermelho, Pablo pra mim, Diego e Arthur Kaique. deixando aqui, tudo bem, já voto vencido, mas deixando registrado, para mim, o Lucas Vilhena foi um jogador com uma atuação muito mais nociva, inclusive falando no gol, muito mais nociva do que a de Pablo Diego. Para mim, Pedro um dos Vilhena piores. ou. Vilhena. Certo. Para mim, foi um dos piores. Aí eu seguiria com o laranja para Riquelme. Achei muito mal também no primeiro tempo. Apagadíssimo. Filipinho. Muito mal. Romarinho. Tá? Lucas Ramon. Veja que coisa curiosa. A atuação do Sport foi competitiva. Inclusive, tem que ser, o Náutico recuou todo, o Sport ficou, mas competitivo não significa uma boa atuação. E tudo isso aí, embora o Sport era para ser laranja, Fred disse que era para ser vermelho e tal, mas a gente não discorda não diz que era para ser verde. Nem amarelo sequer. O amarelo é uma atuação competitiva, mas muito abaixo, porque a do Náutico também foi ruim. A atuação do Náutico também foi ruim, porque eu concordo com essa leitura, mas insisto de que mesmo com toda... Não tem um verde aí na tela, mas o Sport conseguiu competir com o Náutico. Eu vou concordar com o Cássio e vou baixar minha nota para meu conceito é para Pedro Vilhena também. Vai para vermelho. Vai para vermelho. É. Certo. Até para diferenciar um pouco de Romarinho, porque eu acho que demais, né? Romarinho ele teve, eu fica parecendo que eu sou defensor em contexto de Romarinho, mas ele entrou ali no segundo tempo, teve uma jogada que ele finalizou bem pro gol, obrigou. Eu acho acabou, que faltou. O narrador perdeu uma chance, Celso, ali, gigantesca de falar. Que foi o primeiro chute da barra do ano, né? Eu pensei que ele ia dizer isso. Denis Medeiros, ele disse, eu pensei, ele fala assim, você pensou. Todo mundo pensou. Quebrando a quarta, conversando ali com o telespectador. Eu pensei, você pensou, mas aí era uma referência ao segundo chute que ele disse que tinha visto na rede. Eu pensei que ele disse, eu cheguei a comecei a rir, eu disse, eu pensei, você pensou, Romarinho acertou a barra, meu, teria sido fantástico. Ele preparou o terreno para dizer isso, pô. Mas aí acabou falando do rebote que foi na rede, né? Foi. Não, eu concordo, Celso. Para mim, ele foi abaixo de todos esses que estão laranja. Tá? Isso. Aí eu seguiria distribuindo como razoáveis Alisson Cassiano. Até mais do que isso, Renzo foi razoável. O goleiro foi razoável, fez uma boa defesa. Não tem culpa nenhuma no gol. Tá? Castan, para mim, fica sem nenhuma avaliação. E aí o lado positivo do time, para mim, sem ser essa bola verdinha e tal, mas essa que jogou bem, para mim, Fábio e Lucas Lima, que deu uma dinâmica boa. Não sei se vocês concordam, mas... Eu gostei, como eu tinha dito. Na verdade, a gente só discordou de Pablo Diego. Todo o resto ali, a gente está na mesma... A gente tá na mesma leitura. Mas eu não discordo tanto não, Cássio. Eu concordei com a sua visão sobre Pablo Diego, mas eu acho que mesmo assim ficou muito mal. É porque tinha muita gente... Ele jogou nas três e foi mal nas três. Mas a minha frase foi, tem muita gente puxando a fila antes dele. Eu não sei se tem tantos, mas... Olha a tela aí, olha a tela. Olha a tela, meu amigo. É um pomar. A turma falou aqui, é muita laranja, é um pomar. Mas tem três acerolinhas ali. As acerolinhas, meu irmão, estavam complicadas hoje. E aí a gente tem a avaliação do treinador também, tá? Ele começou no último programa e eu acho que ele foi bem. Acho que as escolhas foram corretas de escalação do time. Coerente, né? Coerente. A saída de Fábio no intervalo foi coerente. Se der qualquer problema lá no Amapá, ninguém vai dizer que foi por hoje, né? Exatamente. E assim, como eu falei, acho que a palavra mesmo é coerente. Tá desde o começo da temporada, desde a pré-temporada, adotou essa postura aí. E é isso, velho. É isso. Agora, eu acho que, na verdade, pela linha que a gente vem adotando, Arthur Kaique é esse aqui, né? Caveirinha. Não, Caveirinha a gente tirou. A turma acha que é muito violenta, a cultura de violência, não sei o que. A turma tirou Caveirinha. Certo. Mas é isso aqui, é o nome mais acentuado aí. Com uma atuação mais
positiva ao time, né? Principalmente porque a partir da lesão do Zé Roberto, da escolha em obviamente, preservar Coutinho principalmente diante disso, se espera que ele entregue algo, né? Eu sei que não é a dele, mas na dele também não tá dando, então que entregasse algo, né? Fala. Mas será que não teve uma visão muito super valorizada de Arthur Kaique, não? Porque até no Talvez. Santa Cruz, eu não achava ele um grande... Eu acho que ficou marcado muito aquele gol, e aí Arthur pode falar muito melhor do que eu. Acho que ficou muito marcado aquele gol, obviamente, do título da Copa do Nordeste, mas assim, eu nunca achei um grande... Para compor um elenco para a Série B, eu não tô dizendo que é ruim, não. Mas talvez a empolgação que eu vi, pelo menos em rede social, foi maior do que a qualidade do futebol. Mas eu achava, vou deixar Arthur até trazer a avaliação dele, mas também o que Arthur vai trazer é do melhor que Arthur Kaique do carreira. melhor recorte dele, né? Mas eu nem acho, viu? O melhor da Chape, né? O melhor da Chape, exatamente. O melhor da Chape. É mais evoluído, é mais maturado que o do Santa, concordo. Mas eu achava que era um cara que seria um bom reserva para a Série B. Um bom reserva. E hoje, por exemplo, se você me perguntar Edinho ou Arthur Kaique, eu preferia Edinho. Que tanto fez raiva no passado. Se você perguntar Labandeira ou Arthur Kaique, eu preferia Labandeira. Tá? Mas talvez Arthur Kaique tenha uma possibilidade de recuperar e ter um teto mais alto do que esses dois. Qual a tua visão, Arthur, de Arthur Kaique? Eu concordo com a visão de Clauber. Assim, eu acho que Arthur Kaique, e eu vou falar como um torcedor do Santa que gostava dele, tá? Porque se você for falar com outros torcedores do Santa, a opinião vai ser até mais negativa. Mas isso aí foi Arthur falando com todo respeito. Agora pode seguir. Não, porque assim, eu acho que ele foi um jogador extremamente útil para o Santa naquele ano, mas para mim não passou disso. Foi um jogador extremamente útil. Ele não foi, em nenhum momento, o principal jogador do Santa, um destaque do Santa. Ele era um jogador útil. Arthur Kaique é um cara que sofre muito na carreira e eu acho até que ele conseguiu se posicionar um pouco nisso para fazer até com que sua carreira tivesse segmento, porque ele é um jogador que a posição original dele não existe mais basicamente no futebol. Ele é um cara que jogava como aquele segundo atacante no 4-4-2. Hoje é muito raro. Gabriel Jesus. O problema é Gabriel Jesus. Exatamente. Então, ele até fala, eu não sei se foi ele ou se é outros jogadores falando, quando que Milton Mendes assim posicionou ele muito bem quando o Milton Mendes chegou no Santa e conseguiu fazer ele atuar pela ponta, conseguiu fazer ele render, porque ele antes era um cara que entrava muitas vezes centralizado, e ali na Copa do Nordeste eu acho que ele rendeu. Ele era um cara que chamava atenção, por exemplo, que conseguia cabecear bem, mesmo sem ter tanta altura. Mas durante a Série A ele foi um cara muito perseguido, tá? Pela torcida do Santa. Por isso que eu digo que se você falar com outros torcedores do Santa, a imagem vai ser até mais negativa do que esse meu comentário. Eu acho que a imagem de Arthur Kaique estava um pouco supervalorizada, e aí eu ia falar. Eu nem acho que era só pelo gol do Santa no título, mas eu acho que a passagem dele na Chape foi o que cresceu muito o degrau de futebol dele. Ele foi muito bem na Chape. É quando ele começa, por exemplo, a ganhar a fama de ser bom cobrador de falta, porque no Santa ele não cobrava falta. E aí na Chape ele se destaca nisso. Ele faz um bom ano na Chape. E aí é aquela história. Quando você tem um jogador que faz uma temporada boa, até aquela temporada no ano anterior que foi média, ela acaba subindo também. Você já muda um pouco até o olhar, né? Eu acho que teve um pouco disso aí com relação a Arthur Kaique. Mas depois, por exemplo, no Cruzeiro, no Bahia, ele já ficou um pouco abaixo e depois estava jogando no Japão. Eu imagino que ninguém estava conseguindo acompanhar direito. Eu, para ser sincero, não estou vendo ele muito bem no esporte, não estou conseguindo acompanhar com tanta profundidade. Mas eu concordo com o Fred, tá? Eu acho que ele seria, quando o Sport contratou, eu imaginei que ele seria um jogador útil para a Série B. E pelo que ele vem jogando até agora, não parece ser esse o nível, né, que ele está mostrando. Muito bem. De acordo aí. Vamos, portanto, vamos eleger... Fala. Uma última palavra do Sport só? Claro, fica à vontade. Tu quer eleger o quê? O melhor em campo do Sport? Ia ter, mas eu não sei se é o caso não, né? Mas já tá aí, Fábio e Lucas Lima. Os dois verdinhos já ficam, não precisa de coroa não. Hoje, né, perde um jogo, não tem... Eu só queria dar um último ponto, assim. Não entendi, devem ter uma explicação, não sei se já saiu na coletiva. Não entendi porque não dá Barleta, minutagem, né? não dá campo. Não, Barleta nem relacionado foi. Mas para Titi Ortiz.
Sim, sabe? Era um sim. jogo que eu acho que era um jogo bom para ele. Sim, sim. Um nível de pegada, de tensão interessante. Mas você citou Barleta. Na verdade, eu achava que hoje eu veria os dois em campo. Pois Nem é, que por isso fosse. que eu mencionei. É, Eu tinha expectativa de ver os dois. mas talvez Barleta tenha ficado algumas semanas aí sem treino, né? Por conta desse imbróglio jurídico e esteja recuperando fisicamente. Mas Titi Ortiz não, estava no banco, tá? Não sei se ele esperava botar e com a saída de Renzo ele perdeu a questão aí, mas enfim, deve ter justificativa, tá? Repito, hoje eu assino embaixo da linha de trabalho de Souza. Estou gostando do esporte. Acho, inclusive, que, em parte ali do primeiro tempo, me satisfez ver o time reserva jogando com características parecidas à do time principal. Tá? O problema é que realmente a qualidade técnica é menor, né? E aí você erra mais, você se expõe mais. Mas eu gosto da linha de trabalho e vou defender essa linha de trabalho. E é óbvio que quando você coloca. Acho que hoje foi o 13º jogo do Sport no ano, né? 13º. 3 escalações diferentes. Algumas vezes com o time todo reserva, como foi o caso hoje. Eu ainda digo mais, esse tipo de trabalho que está sendo feito, talvez a gente tenha o Sport na Série B vencendo mais do que nunca fora de casa e tomando as porradinhas aí para ficar marcada. Porque o time já joga aberto. Quando leva um gol, se abre mais. Então não duvide que vai ter um 3-0 aí pro Novo Horizontino. Aí no outra noite toma um 4-1 do Mirassol. Mas vence o Curitiba, vence. Amazonas 3-0, 3-1. Mas ao mesmo tempo ganha do Amazonas, ganha do Curitiba, ganha. Tá entendendo? Eu acho que vai ser um time que vai empatar menos, por exemplo, como já é a característica. O time tem um empate esse ano, que é um empate com Fortaleza. Né? E jogando bem melhor, inclusive. Muito bem. Boa, Fred. Vamos então fechar, tá? Dar por encerrada essa análise dos desempenhos individuais do esporte e vamos para o campinho do Náutico. Clauber, fica à vontade para começar a distribuir aí as bolinhas entre os jogadores do Náutico, as bolinhas coloridas das performances dos jogadores alvirrubros. E no do Náutico tem coroa, viu? Boa, Cláudio. Opa, muito caiu. boa. Caiu. Muito boa. Na melhor Fred, hora aproveita possível. para consertar ali que Diego Matos está aparecendo 2 vezes. Eita, de fato. Ele não foi substituído por ele mesmo, né? Ou ele virou um novo jogador ao longo da partida? Veja, Pode ser se entrou alguém ali, o Entrou Náutico vai não, perder o já jogo tem depois da 5. STJD, viu? Porque entraram 6. Mas será que não foi um jogador de duas faces? Porra. Ele não se transformou durante o jogo? É possível. É a poesia da história, pô. Cara, Foi isso outro tudo jogador. para esperar a Cláudia chegar. Exatamente. Mas, enquanto ele não chega, a gente aperta o velho delete aqui. Dale. Tcharam. Pronto. Enquanto o Cláudio não chega, tem superchat para responder aí, Celso? Chegou, pô. Enquanto o Cláudio não chega, plop, chegou. Mas aproveita para fechar. Os dois são do esporte, Celso, para não ter que voltar no esporte Vamos. depois. Guilherme Barbosa. Titi Ortiz não entrar hoje é inexplicável. Jogo para teste. Tem essa sensação. Vitor Kelman mandou o real aqui, mas não mandou a mensagem, então não sei se ele se confundiu ali na hora, né? Que é comum. Se tiver sido isso, Vitor, manda uma mensagem aqui que a gente lê, tá bom? Não precisa mandar outro superchat, não. E Aquiles Reis. Paulo Diego ao menos marca. Já Romarinho olhou o gol. Pronto, Celso, eu tinha esquecido, eu ia falar isso. Naquela hora que você falou, fez um elogiozinho a Romarinho, eu ia dizer isso. O problema é que o Romarinho parou no gol, pô. Parou no gol. 2 passinhos ali a mais, ele estava colado com o Patrick. 2 passinhos, ele tava. Eu acho que Lucas André também se movimentou totalmente errado no lance. Era para ter ficado um Patrick Alain. Ele vai marcar e o cara estava marcado pro Filipinho. Mas ele dobra, enfim, né? um passinho a mais ali, um pouquinho de vontade de Romarinho em encostar, ajudava bastante. Mas agora sim, Cláudio, tem coroa no Náutico, se quiser já começar pelas coroas também. No Sport não teve coroa não, mas no Náutico,
venceu, merece coroação. Rapaz, é um jogo que tem alguns jogadores que merecem a bolinha ali verde. Gostei muito da partida de Paulo Sérgio, apesar dele ter perdido um gol, mas foi uma chance ali que ele tentou tirar do goleiro e acho que tirou demais, mas fez uma boa partida. Assim, para facilitar, né? do Náutico para mim. Eu tô na dúvida muito sobre a coroa, Cássio. Mas assim, das bolinhas verdes, assim, Paulo Sérgio, Patrick Alain, Marco Antônio. Verde valendo mesmo. Isso. Assim, Paulo Sérgio, como eu disse antes, Bom jogador, no ataque do Náutico. Muito bom jogador. Dá pena assim, dele, porque ele tem que ir para o lado e para o outro, voltar para o meio, para ver se uma bola chega. Chegou no segundo tempo, uma bola chegou e ele não aproveitou, mas... Cabia, viu? Cabia com a 29. Seu terceira opção ali do time. Cabe. Eu achei ali que foi mais um azar dele do que um gol perdido, assim. O qual a bola que ele gira é muito bem batida, pô. Ele fez tudo certo, pô. Tudo certo, pô. Um palmo a bola certo, saiu, é que ele bate no contrapé, pô. Ele bate no contrapé de Thiago, pô. Tudo certo, pô. Muito assim, não é tudo certo porque ela saiu, mas tirando pô, esse detalhe de a bola ter passado a um palmo, achei muito bem. Do passe, inclusive, do cruzamento, do lateral, levantar a cabeça, dar a fazer a curva certa na bola, bom domínio, bom giro, chute no contrapé, achei muito boa a jogada, muito, muito boa mesmo. Um jogador que tá, assim, a bola chega pouco, mas quando chega ele consegue, e ele mesmo sai para buscar a bola fora da área, né? Então ajuda muito o time do Náutico. É um jogador diferenciado para o ataque do Náutico hoje. Além dele, né? Patrick Alain, acho que oscilou durante a partida, irritou um pouco no primeiro tempo, mas fez um bonito gol. Arnaldo também, lembraram aqui no chat, gostei muito da partida de Arnaldo, mais uma. Enquanto ele tem físico, e depois ele cansa, mas faz uma boa partida. Lembraram até no chat sobre Ribamar. Veja, eu achava que o Náutico poderia ter... Assim, o Náutico tentou permanecer com o Ribamar, mas tinha uma dívida, e Ribamar pediu um salário perto de 100 mil, somando os atrasados. Paulo Sérgio veio pela metade disso, e eu acho, sempre assim... Quando o Náutico contratou o Paulo Sérgio, eu já achava mais jogador do que Ribamar pela carreira. Ribamar teve uma fase boa no Náutico, mas foi um recorte de 4 jogos e 2 gols. Então, um recorte minúsculo, assim, pequeno para fazer... Para um jogador chegar e pedir 100 mil, por exemplo, o Náutico. Mas voltando aos destaques, Paulo Sérgio, Patrick Alain, Arnaldo e Bárcia. Acho que Bárcia... eu cheguei até a criticar um pouco ele, mas assim, mais pelo histórico, hoje ficou 28 minutos em campo, deu uma assistência, acho que fez uma partida boa, mas é um jogador que é muito difícil confiar fisicamente, né? E acho que o torcedor do Náutico também já sabia dessa possibilidade, porque no próprio esporte já tinha sido assim, de problemas físicos. E ele sente, enfim, acaba prejudicando o Náutico, não consegue ter uma sequência, e como eu já disse outras vezes aqui, é um jogador que tem o maior salário do elenco, então o sarrafo dele tem que ser maior do que outros jogadores. Mas eu acho que nessa coroa aí eu vou dar uma moral para Patrick Alain. Apesar de Paulo Sérgio ter ido bem, mas o gol de Patrick Alain foi um bonito gol. Vou deixar a coroa com ele para ver se ele... Porque Patrick Alain é um meia que ele consegue... Às vezes ele irrita, assim. No jogo contra o Retomé, ele puxa o contra-ataque, chega na entrada da área e volta para o lateral, assim, de forma absurda. Hoje, quando ele ganhou um pouco mais de confiança, além do gol, ele conseguiu fazer o Náutico... o jogo do Náutico foi mais... O melhor jogador do Náutico aqui no nosso campinho é o famoso Timbu Coroado, né? É o Timbu Coroado. E assim, Patrick Alain... velho, muito bom, pô. Inclusive tem que pegar uma figurinha, né? Aí do Timbu Coroado e botar do lado. É muito melhor que essa coroa. Sim, coroado. Eu esqueci. E a coroa de prata para Paulo Sérgio, né? Não, e eu esqueci outro também de Wagner. Wagner fez uma partida muito bem, viu? Acho que fez algumas intervenções precisas, assim. No começo do jogo, no final, fez uma boa partida. Inclusive, Wagner pode ganhar a coroa ali de bronze. Talvez ele tenha...
É foda Ele isso. fez uma defesa boa no chute de Romarinho e no primeiro lance, logo no primeiro lance do jogo, que pode não ser considerado defesa, mas é o que força o erro de Kaique. Chega bem. Faltou a bolinha verde em Arnaldo, Fred. E Arnaldo, É porque eu ia perguntar, na verdade, eu ia confirmar com o Clauber se todos são bolinha verde máxima mesmo. Eu gostei muito da partida de Paulo Sérgio, eu gostei muito de Wagner. Patrick Alain, achei uma partida de ok para boa e o diferencial foi o gol. E Arnaldo, achei uma partida boa também. Gostei. Achei que é um lateral que chega bem para cruzar, sempre consegue criar. Enquanto os pontas rendem muito pouco, ele conseguiu ser seu diferencial ali pelo lado direito. Até na marcação também. Não é um jogador de uma característica muito defensiva, mas não sofreu tanto também pelo lado dele. A bolinha, o verde um pouco mais ser tão bom, né? Lohan e Marco Antônio. Marco Antônio, inclusive, mantendo uma regularidade muito boa. Não foi tão bem quanto foi em outros jogos, mas é um jogador que ele começou perdido no meio campo. Não estava tão bem, mas quando ele encaixou em campo, o time desenvolveu, cresceu. E é um jogador que não era um titular absoluto no Botafogo da Paraíba. O Náutico contratou ele e ele ganhou a posição para Marco Júnior, assim. Inclusive, a gente fala aquela previsão lá falaram do ABC de 3 meses. Marco Júnior já perdeu a vaga, inclusive. Hoje, mais uma vez, entrou muito mal. Não conseguiu render. Eu assinei aqueles 3 meses, não durou. 3 meses em Natal, deu um mês aqui, né? E aí, muito jogo aqui, é jogo em cima de jogo. É cota de partidas, eu acho. Tem isso, acho que tem um limite de partida. Se fosse só o estadual, durava mais. Se fosse Santa Cruz, era 3 meses, mas jogando Copa do Nordeste e tal. Quarto domingo, o homem não aguentou, não. Mas Marco Antônio conseguiu suprir bem. E eu acho que dando a dinâmica até melhor o meio campo do Náutico, porque ele tem mais velocidade, é mais novo também. Deixa eu ver agora. Marco Antônio, Lohan. Acho que Rafael Vaz e Joés ficam ali no amarelo. Diego Matos também. Joés não começou bem a partida. Aqueles lançamentos que o Sport estavam dando ali caiu muito por cima por ele ali. Ele falhou, mas tinha feito uma partida boa contra o Vitória. Depois ele se estabilizou mais. No ataque até foi alguns escanteios ele conseguiu aproveitar. Não cabeceou tão bem, mas era ele que estava ganhando. Achei que acabou compensando. Não achei a partida ruim, não. E o vermelhinho dos titulares, Júlio César e Cauã, tranquilamente. Assim. Foram pontas. E Júlio César, que decepcionante, porque Júlio César começou bem, entrava sempre bem no segundo tempo. Quando ganhou a titularidade, não conseguiu render nem próximo do que já rendeu entrando no segundo tempo. Então, Evandro Bassi e Marco Júnior, tem alguma avaliação? Ou Guilherme Matos? Ou ficam. Acho que Evandro vermelho, Belão deu uma falhada ali na reta final, uma bola que sobrou na área, mas acho que Belão ainda vou dar uma. Laranjinha. Omar. A laranjinha para ele. Mas Evandro e Marco Júnior vermelho, porque. Assim, e Marco Júnior não era nem para ter entrado. Aí entra muito no erro de era para ser Talicinho, ou até Talicinho na vaga de Evandro, mas Marco Júnior entrou muito mal. Acho que não faltou ninguém, não, né? Não, só Alan Al, que eu acho que é um grande vencedor da semana, né? A gente fez um programa segunda-feira. Em que ele foi apontado como treinador mais ameaçado, né? O Náutico, inclusive. Eu acho que essa tela tá até aqui. Deixa eu só passar aqui, que eu acho que a gente até tem a tela. Mas por resultado, sim, Fred. Por resultado, sim. Mas é porque a mistura das coisas é que você forma análise. Qual foi o melhor resultado? Hoje. A melhor atuação do Náutico, acho que foi contra o Vitória. Então, mas foi uma semana boa para ele. Não, então. Mas pelo resultado de hoje, porque a atuação de hoje estava 1-0, certo? O Sport pressionou aquela reta final. Uma bolinha ali, um desvio teve até um desvio de casquinha, de uma cabeçada para trás que desvio o jogador do Náutico virou de escanteio. Aquilo ali, um desvio, o jogador do Náutico não aparece e de repente aquilo vai para as redes. A pressão seria a partir do, acho que focaria no desempenho do Náutico. Acho que eu estou dizendo isso por quê? Para não esquecer
que eu acho que é importante não esquecer, o Náutico não fez uma boa partida. Assim, o Náutico conseguiu um resultado excelente, mas o Náutico curiosamente, feito a partida melhor, na minha opinião, claro, contra o Vitória. Hoje eu acho que ficou devendo. A gente acabou de analisar o Sport com 2 verdes musgo ali e uma atuação de um nível competitivo do time todo reserva. Então, eu acho que para o Náutico, hoje o time derrubou o tabu, precisava do resultado para ter uma segurança maior em relação à Copa do Brasil, que é algo essencial. Hoje o resultado era melhor que o desempenho. Mas já conseguiu o resultado, beleza. Aí agora você volta a focar no desempenho. E o desempenho hoje deveria falar, tem muita coisa a melhorar ainda. Então, essa tela que eu acho que passa muito essa questão de melhora, mais e de escolhas do treinador do que de individual de jogadores. Porque veja, está muito claro quem rende, quem não rende, e que Alain insiste. Evandro não tem rendido. E ele insiste em colocar todo o jogo. Fez o gol contra o Vitória, tudo bem lá. Mas o Evandro hoje errou um passe de 1 metro. Marco Júnior hoje não era jogo para Marco Júnior. O Náutico precisava contra-atacar. Ele coloca um jogador que carecia o jogo quando o Náutico nem conseguia segurar a bola. Pesa demais pro Náutico. Mas Alain passou por essa semana. Ele começou a semana. Ele não começou a semana balançando. Mas era uma semana muito decisiva que ele poderia terminar a semana. Se ele não ganha do Vitória e não ganha se ele não empata com Vitória, e além do desempenho, e não ganha do Sport, ele balançaria para a diretoria e para a torcida, seria um treinador que não iria ter futuro. E ainda assim, hoje, com a Vitória, ainda tem críticas a ele, e eu concordo com algumas críticas. Eu acho que não se deve pesar tanto, porque ele sai, ele ganha um respiro ali e tem a garantia de que vai terminar os campeonatos regionais sem ameaça. Para a Série C é outra coisa. Mas ele entregou resultados. O time acho que vacila no Pernambucano, não terminando no segundo lugar, mas grande parte dos resultados foram positivos, né? Mas ainda falta o último encaixe. O jogo, Alain saiu do pior jogo dele contra o Retrô, um jogo horrível, que ele errou tudo, inclusive sem fazer uma substituição, e ele achando que tinha feito a 5ª substituição, para um jogo muito bom contra o Vitória, que eu acho que ele acertou quase tudo. Poupou o time, por mais que muita gente tenha discordado, poupar na Copa do Nordeste, mas foi o Náutico que se colocou naquela situação e eu acho que deveria ter poupado mesmo. Ali é uma contenção de danos. Então, ali ele acerta na escalação, acerta muito mais nas substituições, na modificação do time ali, de trocar a formação, fazer uma linha de 5, então, enfim, o time se comportou muito bem. E hoje eu acho que ele deu uma oscilada. Hoje ele começa bem na escalação, depois erra nas substituições. Então, assim como o time oscila, ele também oscila, mas ele sai completamente vitorioso da semana, um respiro de que e dando sinais de que ele pode fazer um trabalho muito melhor. Eu acho que ele deu sinais. Não foram apenas os resultados. O Náutico sai com 4 pontos, mas o jogo do Vitória e algumas escolhas do jogo de hoje, ele consegue mostrar para o torcedor. Eu consigo fazer melhor. Agora depende dele fazer melhor para ter 100% da confiança do torcedor. E a cozinha? A cozinha, exatamente. De Alau. Alau. Isso. Eu acho que ele fica um amarelo, né? Um amarelo ali. Acho que não vai nem pro verdinho musgo, não? Não, acho que ainda não. Veja, assim, tem duas análises. Para a diretoria, eu acho que ele ganha o verde musgo, mas para a análise externa ali ainda tá no amarelo. Porque o desempenho, acho que como o Cássio falou, o desempenho, principalmente no meu tempo, ainda foi ruim. Ainda tinha algumas coisas que incomodam o torcedor. Mas veja, esse amarelo aí para ele eu ainda acho que é bem vitorioso, porque ele tinha tudo para sair no vermelho ou até caveirinha, para cair mesmo. Então, ele ao menos ganha uma estabilidade. Eu achei que foi exagero a turma barrar caveirinha. Depois a gente vai repensar. Esquece isso. Uma caveirinha, pô. Já botou uma chacina, pô, em campo uma vez aí, um monte de sangue. A caveirinha é mais leve. Semana passada do Náutico. Foi ótimo. Irmão, detalhe, eu boto mais nunca, sabe por quê? Porque eu faço um em cima do outro, né? Hoje, para atualizar esse campo do Náutico, eu tive que apagar. Tinha um pintor, pô. Não tem um pintor. Mas o pintor foi você que botou. Você complicou para você mesmo. Latas de tinta.
tinha 2 latas de tinta vermelha abaixada por debaixo do campo. Foi depois da derrota pro Retrô. Meu amigo, era coisa vermelha de sua bexiga. Foi muita. Deu trabalho aí. Agora eu só vou sem poesia visual. Tudo bem. Então é isso. A gente fecha assim a nossa análise das performances individuais do Náutico e também a nossa análise do clássico. A gente vai girar agora para o Santa, mas antes eu vou pedir para nosso querido Pedro Alves. Opa! Era só, tipo, o arranjo final do clássico, dizer que tinha falado, mas o Náutico venceu depois de 4 anos e 9 jogos. Eram 4 empates e 5 derrotas, ressalvando sempre que isso é uma quebra de tabu nos 90 minutos, porque desses empates estão lá os 2 empates da final de 2021 que o Náutico ganhou nos pênaltis, né? Então, assim, o Náutico estava no tabu aí, mas tinha uma grande festa no meio dessa história. Mas nos 90 minutos eram 9 jogos, 4 anos, assim, faz tempo que não tinha um tabuzinho desse tamanho. Então, a quebra, o resultado de hoje é importantíssimo, e é o que eu sempre digo, se o Sport jogou com reserva, azar do Sport. Eu falo isso toda vez, assim, o Náutico tem nada a ver com isso. Se o Sport for reserva está pensando outra coisa, o Náutico foi lá e ganhou o jogo, não tem nada a ver. E se fosse na primeira divisão, se jogar 38 rodadas contra 38 times reservas, você vai ter uma chance razoável de sair campeão brasileiro. Não é muito grande, não, mas pelo menos razoável. Então, nesse caso, esse resultado, ainda para fins estatísticos, teve isso. E daqui, quando a gente for falar do Santa, aí vocês vão ver o que é um tabu. Esse de 9 jogos é menino, perto do tabu do outro lado, Santa Cruz e Central. Antes de a bola começar a rolar, uma imagem chamou atenção na entrada do elenco do Sport, dos jogadores do Sport. Porque jogadores do Sport, inclusive Mariano Souza, pelo que eu lembro, pelo menos quando eu vi ali, dentro da minha atenção, que eu estava dando a entrada naquele instante, acho que foi até Mariano Souza que puxa o primeiro a apresentar-se com a camisa do Fortaleza. Caio me chamou, papai, por que o Sport está com a camisa do Fortaleza? Foi o que aconteceu, eu fui ver, e de fato, é justamente esta imagem que a gente está vendo aqui, para quem está acompanhando a gente no formato vídeo, matéria do NE45, mostrando que o Sport entrou em campo, todos os jogadores com a camisa do Fortaleza, e portando uma faixa também, com os dizeres, nosso maior rival é o crime, quem ataca o futebol, ataca todos nós. E, Fred, para a gente somar a esta análise, é importante complementar que, dependendo do ângulo que você estivesse vendo essa entrada dos jogadores do Sport, você podia estar vendo esses caras aí em primeiro plano, com a camisa do Fortaleza, e no fundo, a galera de amarelo, que é responsável pelo ataque, pela tentativa de homicídio aos jogadores do Fortaleza. Então, o jogo tem também essa dicotomia, né? Tem também este paradoxo. Os jogadores portando a camisa em homenagem ao Fortaleza, mas a galera que da mesma organizada da qual os integrantes atacaram covardemente o ônibus do Fortaleza também estava presente no estádio. Vamos lá, Celso. Primeiro ponto é o seguinte. A presença da jovem no estádio, a existência da jovem, a liberação da jovem, passam além do que o Sport pode fazer nesse momento, sobretudo. Tá? O Sport, por exemplo, ele não pode impedir a jovem de entrar nos aflitos. Talvez o Sport consiga. Tenho até que não tem nem segurança para garantir que o Sport, no seu jogo como mandante, ele pode proibir uma camisa específica. Eu não me lembro se aquela determinação que o Sport fazia isso era junto com a polícia militar. E teve. Aí não podia entrar camisa amarela, não. Exatamente. Mas foi Sport com polícia militar, né, Cássio? Não era só o Sport, né? Com poder público, né? Ministério Público, alguma coisa do tipo. Né? Então, para esse jogo de hoje, o Sport estava de mãos atadas quanto a isso. Tá? Ainda que não tenha sido anunciada nenhuma medida concreta contra a jovem, o máximo que o Sport teve foram as declarações duras de Yuri Romão, que elevou o tom e está acertando nas palavras,
mas a gente ainda não teve nenhuma medida do Sport que gere algum enfrentamento à jovem. Tá? Como esse jogo estava em cima, talvez a estratégia, e aí eu estou dizendo talvez, do Sport seja, não tinha muito o que fazer para esse jogo. Agora serão mais de 2 semanas para o Sport voltar a jogar com mando de campo. Acho que são uma quarta-feira, 2 semanas. Acho que são 2 semanas e meia para o Sport voltar a ter um jogo com mando de campo, e talvez o Sport use essas 2 semanas e meia aí para organizar e anunciar medidas, né? O Sport não poderá ter torcida nos jogos fora de casa, então o STJD, com aquela decisão controversa, já impede que a jovem e qualquer torcedor do Sport esteja presente no Amapá, no Piauí. Com a camisa do Sport, né? Jogos. Os 2 próximos jogos fora de casa, tá? E aí você tem aí um pouco mais de tempo para que essas medidas, para que o Sport faça algumas medidas relacionadas ao clube e à jovem. O poder público escoltou a jovem hoje aos aflitos. Essa imagem causou revolta, indignação. A gente esperava o poder público anunciando prisões de integrantes da jovem pelo atentado ao Fortaleza. E ao invés de prisão, o poder público estava escoltando a jovem. Aí você me pergunta, se não escoltasse era pior? Era pior. Escoltar, você está protegendo a sociedade também, né? De um outro ato. Enfim, é uma faca de 2 gumes terrível essa situação. Mas, assim como o STJD foi lá, passou por cima de suas próprias convenções e emendou uma punição emergencial ao Sport enquanto não chega o julgamento, para se criar uma sensação, Cabral Neto utilizou esse termo na transmissão, eu já tinha utilizado aqui também, repito, uma falsa sensação de justiça, que foi o que o STJD tentou, na transmissão do jogo Cabral Neto usou esse termo, e eu reitero, talvez a PM e o governo do Estado tivessem também ter feito a falsa sensação de justiça e impedido a jovem de ir para esse jogo. É muito forte, é muito negativa a imagem da jovem nessa partida, como se nada tivesse acontecido. E aí imagina se o Sport ganha. Foram menos camisas amarelas. Tu notou? Menos amarela, bem menos amarela. Inclusive, tanto na escolta quanto na própria... Isso não quer dizer que foram menos caras, não. Inclusive, o vídeo de Daniel Leal, que hoje está na Globo e era colega nosso diário, já trabalhou com a gente na 45, hoje está na Globo. O vídeo dele, Fred, mostra que, pela escolta, de que foi a quantidade que vai sempre. Que se todo mundo tivesse com a camisa amarela, seria uma mancha amarela gigantesca ali na torcida visitante. Mas, talvez em alguns pode ter causado constrangimento e talvez em alguns pode ter dissolto. Eu não vou entrar mais que constrangimento, pode ser assim. Mas a faixa estava lá. Não vou virar um alvo, não. A faixa estava lá. Não, sim, eu estou falando das pessoas, porque me chamou a atenção como tinha menos gente vestida com a camisa amarela. Não, me chamou também, me chamou a atenção. Mas a faixa estava lá, garantindo a presença do amarelo e acho que o poder público deveria ter tomado alguma medida emergencial também para que não tivéssemos essa imagem nesse jogo. E aí depois, né, você tem todas essas 2 semanas aí para que a jovem seja... que tenha decisões do esporte e do poder público para tentar de novo tirar a jovem do estádio, nem que seja visualmente, é o que eu falo. Talvez seja impossível impedir que os integrantes cheguem aos jogos. Mas você pode impedir a identidade visual, a construção visual, o sentimento de grupo. Você pode impedir isso. Você muda o perfil do setor em que eles costumam ficar. No caso do esporte, minha sugestão é que o setor em que a jovem tem ocupado, que é justamente o setor onde as cadeiras estão quebradas, foram quebradas pela própria jovem na Arena de Pernambuco, tá? Que esse setor, as cadeiras sejam consertadas
e esse setor passe a ser exclusivo, né, de mulheres e crianças e PCDs, como naqueles jogos que o Sport pagou a punição. Inclusive, pode ser gratuito esse setor, pode até ser gratuito, porque isso você já faz com que a jovem perca um lugar garantido no estádio. Se você proíbe também as faixas, as bandeiras, mesmo aquelas indiretas, aquela faixa amarela que usam o escudo do Sport, proíbe também, tá? Proíbe a camisa da jovem de voltar a circular, resgata aquela proibição, que aquela proibição acabou naquele dia que as mulheres foram barradas e fizeram o protesto do sutiã. Porque é difícil barrar. É tudo dentro da lei, é muito difícil você... Porque a lei permite que você se associe. Você crie. Isso. Por isso que, cara, porque quando os caras são barrados, aí só criar um novo CNPJ, porque simplesmente não pode haver. Por isso que a questão do CPF é tão importante. Porque quando os caras foram extintas, tipo a Inferno Coral, a Torcida Jovem Fonalto, que todo virou explosão coral, virou Jovem do Leão em vez de Jovem TJS, agora é TJL, Torcida Jovem do Leão em vez de Torcida Jovem do Esporte. Aí você pode criar um CNPJ e nada impede, essa paleta de cores, essa cor está proibida. O cara criou um nome diferente, a cor, entre aspas, é parecida, é óbvio que é igual, eu estou dizendo assim, dentro da lógica da lei. Então, a lei permite que você faça isso. Por isso que é um ciclo sem fim, desde que você consiga punir as pessoas que praticam o crime. Porque, por mim, eu faria tudo que você está falando. Detalhe, eu estou a favor de tudo que eu... Caso, para não ter nenhum perigo aqui de interpretação, eu concordo há muito tempo. Fred, a gente discorda em muitos pontos, mas nesse ponto, há muito tempo, a gente se entende bastante nessa linha. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo o fiasco que é a função disso. A desmobilização, eu acho que funcionou na época de Martorelli e Arnaldo, Fred. Eu acho que funcionou. Mas perceba que desmobilizou, mas uma parte ainda estava ali. Estava, mas eu não sei se estavam ali as pessoas que não fazem nada, mas que simplesmente adoram torcer, de gritar, de assistir o jogo em pé, de ver naquele setor, de estar vendo junto com amigos, enfim, poderia ser. Ou se estavam ali pessoas com histórico de violência. Esse é o tipo de coisa que não tem como afirmar, justamente porque nesse tempo todo, aquilo foi 2016, já vai dar 10 anos e nunca teve nada do tipo. Talvez agora esteja vindo uma corrente mais forte em relação à investigação e punição. Mas se fizer tudo isso e no fim das contas e ninguém for preso, é enxugar gelo. Aquela proibição, Cássio, ela foi sendo enfraquecida, e o último ato dela foi aquele dia do protesto do sutiã, lembra? Que acho que tiveram as 20, 25 mulheres barradas. Eu acho que isso é mais recente, pô. Eu acho que é muito mais recente. Mas elas foram barradas com a camisa. Elas foram barradas pela camisa da jovem. Mas eu estou falando assim, de não ter camisa da jovem, isso foi muito... Eu sei, cara. Então, eu estou dizendo que a última proibição que existiu foi naquele dia, acabou naquele dia, em que a polícia proibiu a entrada das mulheres. Até porque as mulheres estavam certas ali. Mulheres... É uma situação delicada demais, pô. As mulheres tiraram a camisa da jovem, fizeram aquele protesto do sutiã, repercutiu muito mal para o esporte e para o clube, e aí foi dado um passo atrás e liberado novamente a entrada da camisa da jovem. Aquele dia ali derrubou a última barreira. Já estava liberado. Naquele dia quiseram bloquear. Não, estava liberado sem o nome jovem. Estava liberado aquela Lampião. Mas amarela. Amarela. O jovem estava proibido de entrar, o nome. Mas aí estavam usando aquelas composições, né? Que é o Lampião, não sei o que, tal. Então é isso, assim. É fundamental que o esporte tome medidas, mas as medidas só do esporte elas são inócuas. Tá? O esporte não tem poder de polícia. O esporte não tem poder de Estado. Valendo o adendo que está me impressionando. Parte da torcida tudo bem, mas para colegas está me impressionando não saber isso. Assim, a falta de informação nesse ponto. Sabe, assim, né? Sabe. Não, eu vou dizer que não sabe. Vou tratar como ignorância do que má fé. Eu prefiro, a ignorância sempre é algo melhor de se entender do que má fé. Assim, de não entender esse ponto. Deixa desse ponto claro, todo o erro que existe, isso é tudo ok, mas simplesmente tentar para criar uma onda em busca de like e tal, assim, nenhum clube tem poder de polícia. Sabe por quê? Porque na hora que você faz isso e uma pessoa acredita, fica muito ruim de convencer mais para frente de que não tem.
Porque porque alguém validou isso. E não tem, assim, não existe nenhum. Não é o Sport, não. O Flamengo tem não problema. tem poder de polícia. O clube mais rico do Brasil, de maior torcida. O clube de futebol não tem poder de polícia. Yuri Romão não tem poder de polícia. Agora, pode trabalhar junto, de dizer tudo. Deveria trabalhar junto. Né? Pode não, deveria trabalhar junto. Mas não dá para cobrar um poder de polícia nessa escala de alguém que não tem um poder de polícia. Assim, ó, é uma. Porra. É até difícil explicar, porque eu não sei como é que pode. Porque a necessidade de explicar algo tão óbvio. Então, assim, o Sport precisa tomar medidas. Eu acho que as medidas que o Sport precisa tomar são medidas judiciais, inclusive, processar a jovem por uso de imagem, por danos causados, sabe? Mas o Sport não tem poder de Estado nem poder de polícia de impedir que um grupo cuja Constituição brasileira permite a existência adentre um local. Tá? O Sport tem limite no que pode fazer, mas acho que deve fazer. E deve tentar fazer junto com o Estado. Tá? Junto com o Estado. Primeiro ponto é esse. Tá? É fundamental que o Estado mostre algum serviço, porque vou dar aqui uma rápida opinião sobre a entrevista, que foi a entrevista do cara da segurança pública. Me fugiu o nome dele. O único posicionamento da segurança pública teve até aqui. Já tem os nomes identificados. Para mim, aquela entrevista foi de uma superficialidade que para mim foi o seguinte, ele deve ter falado, bicho, não tenho nada não para dizer. Ó, dá uma entrevista dizendo qualquer coisa aí para dizer que tá acontecendo algo. Porque foi de uma camada de superficialidade assim, assustadora. Para mim, atrapalhou mais do que ajudou aquela entrevista. Tá? E só complementando o que o mestre falou, problema quando se adota esse discurso populista é que você fica amarrado a ele. Né? Você vai ficar amarrado a ele. E, eventualmente... Vai acontecer o contrário. Vai acontecer o contrário. E você vai precisar defender que o seu clube perca pontos, que seu clube seja excluído de competições porque a organizada que utiliza as cores dele está se metendo em confusão. Então tem esse problema. A questão é, a galera não esquece. Eu acho muito inocência, Celso, a essa altura aqui, ó, 24 de fevereiro de 2024, sobretudo pessoas que já têm alguma idade, não é um adolescente, não. É alguém que já viveu tudo isso. Vamos lá, 10 anos, que estão com 10 anos acompanhando tudo isso aí, pelo menos. Que não há, que acha que em tal estado, e eu estou dizendo que alguém, não é o Ceará, não, tá? É qualquer estado. Falando tal estado é porque realmente o tal estado é qualquer um dos outros 26 estados que não seja Pernambuco, de que clubes de massa, vamos lá, clubes de massa dessa escala, de que é diferente. Simplesmente não há nenhum indício de que grupos desse nível, de clubes desse porte, tenham comportamentos diferentes. Simplesmente não existe. Não existe. E se existir, comece a achar que seu clube é pequeno, na verdade. Porque na verdade, assim, todos os clubes têm. Assim, não existe essa exceção. E aí, Cássio, é isso. Infelizmente, isso não é positivo. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Mas tratar como algo diferente, algo que não é diferente, é equivocado. Todos os clubes são dessa forma. Abraçar alguém da organizada hoje, você desses grupos, assim, dessa forma, desses grupos, dessas uniformizadas, desse tipo de torcida, é meio que uma bomba relógio para daqui a pouco ser cobrado por isso. Porque a merda sempre vem, pô. Isso. Aí você vai estar lá, ó. Abraçado, velho. Tá abraçado. E Yuri Romão tem lá a foto dele lá no jantar, com torcedores da Jovem, vai ser cobrado. Se acontecer alguma coisa no Fortaleza, como é que é a foto de Marcelo Paes dando as mãos com as uniformizadas de Fortaleza? E a gente falou isso, Cássio. A gente falou isso há 3 anos. E como é que não vai ter? Aí, mas aqui foi selando a paz, mas é uma paz selada que o nome não é paz, o nome é no máximo trégua. Não existe paz, é no máximo trégua. Então, Cássio, vamos lá. E Marcelo Paes, inclusive, fica um elogio. Porque é um comportamento assim, como poucas vezes eu vi assim de um dirigente ter. Ele está tendo um comportamento estadista ele não está sendo nada clubista. Ele está sendo estadista. Chega a ser estranho. Chega a ser estranho, na verdade. O presidente do Fortaleza não tanto, mas ele está sendo. Mas na hora que vira SAF que vai mudar o Silvio, né? Quem todo mundo sabe, né? Enfim. Vamos lá. Mas aí, faltou a camisa. Tá? E a camisa, eu achei... Veja só.
É muito pouco. É muito pouco. Mas é algo. É uma simbologia. A frase é muito boa. Nosso maior É rival uma é o simbologia crime. forte, Fred. Não é só uma simbologia, não. É uma simbologia Nosso maior forte. rival é o crime. Quem ataca o futebol ataca todos nós. Vestir a camisa do Fortaleza é um ato histórico. Mas Isso. veja como ir de encontro à jovem parece ser algo mais difícil, porque é mais fácil botar a camisa do Fortaleza, o Sport vestir a camisa do Fortaleza, do que o presidente do Sport falar que rompeu com a jovem. Não é estranho. Tipo, é mais, porque é o que aconteceu, cronologicamente. Foi mais fácil para o time do Sport vestir a camisa do Fortaleza, e obviamente isso é uma cena muito comum, do que o presidente falar, estamos rompendo. É preciso deixar isso bem claro. Com o segundo vídeo de Yuri Romão, é um bom vídeo. Inclusive chama de grupo criminoso. É um bom vídeo. E eu não vou nem dizer que muita gente não falou o nome de jovem, eu também não gosto de falar o nome, não. Eu chamo de grupo, todo mundo sabe que chama da camisa amarela, está muito subentendido. Então ele faz. Mas não houve um rompimento. E talvez porque seja difícil, até porque não quer, não. Talvez é porque. Cássio, talvez, tem uma informação que eu tive. Tem uma informação que eu tive interna do esporte sobre dizer assim: estamos rompendo com a jovem. Porque há um entendimento interno de que para romper precisava estar junto. E o clube nega que estivesse junto. Você está entendendo que há uma questão aí. Há uma questão aí de... Porra, mas é uma questão aí que se foi pensado isso dentro do clube foi um pensamento errado. Porque fora do clube, absolutamente ninguém pensa isso. Então, as pessoas devem pensar dentro do clube, eu acho que eles estão, se pensa fora também. Eu acho que eles estão preparando as medidas para vir um conjunto de medida e não ficar anteriormente só assim. O Sport anuncia oficialmente o rompimento com a jovem. E aí fica no ar. Certo, o que é que significa o rompimento? O que é que havia de aproximação para haver o rompimento? Então, eu acho que, na verdade, o Sport não desenvolveu as medidas. Nessas 72 horas aí, não desenvolveu as medidas. E para não ficar mais oco ainda, está segurando esse ponto maior. Tá? Mas essa não é uma opinião minha. Eu tive uma conversa e disse assim: há uma preocupação em anunciar que rompeu, porque anunciar que romper vai estar anunciando que estava junto. E lá dentro não se enxergam junto da jovem. Mas existem elementos, como o Celso já disse aqui, como aquela imagem da jovem conversando com o elenco no final do ano. Tá? Não é o clube, veja só. O Sport não é o clube mais próximo da sua organizada, tá? Não é o clube mais próximo da sua organizada. Já foi mais distante. O Sport já foi um clube muito distante da sua organizada. Mas a organizada foi para o CT ano passado. Hoje não é mais, exatamente. Hoje não é mais. Hoje o Sport já está... Não é muito distante, não. Hoje o Sport já está igual aos outros clubes. Tá? Tem um treino aberto do Ceará. A organizada está lá. Hoje teve um treino aberto de Fortaleza. A organizada está lá. Se não tivesse tido esse ataque e tivesse um treino aberto do Sport ontem, a organizada estaria. Então o Sport hoje não tem um distanciamento que já teve há 7 anos. Há 6 anos. Houve uma reaproximação. Tá? E o time deve, e o clube deve sim, a sua torcida, a sociedade, deve uma nova remessa de medidas que dificultem a associação da jovem com a imagem do esporte, que dificultem o espaço da jovem no estádio, aplicação de faixas, levar bandeiras. E aí, Cássio, eu estava até conversando com o Celso por telefone, a gente usou um termo, num dos programas falou assim, é preciso mais repressão, sabe? E é preciso mais repressão. Ninguém aqui está muito feliz em usar o termo, a gente não fica orgulhoso em usar o termo repressão, não. Mas é preciso mais repressão. É só não entender repressão como uma tapa na cara. Não é isso. Gratuita. Precisa de mais. Porque, infelizmente, para a parte da polícia, repressão é isso também. Tapa na cara. Tapa na cara, como foi a entrada da torcida de Santa Cruz no clássico, lá na Arena Pernambuco. Precisa de uma linha mais dura. Precisa de mais proibição. O direito de imagem, o direito de grupo. Direito de grupo você tem na rua, meu amigo. O esporte é uma instituição privada. Aqui você não tem direito, não. Aqui esse grupo não. Como eu falei, Fred, voltar a mover ações pelos prejuízos. Ilegal, tá? Eu nem sei se eu estou falando algo ilegal. Talvez seja ilegal. Proibir um grupo de entrar no estádio com a bandeira. Mas, enfim,
Eu acho que Se houver o processo devido, não é ilegal, não. O Ministério Público tal. Exatamente. Seguindo o devido processo, não é um problema. Cada Não. hora de tratar esses grupos como eles são. Se o Estado, junto com o clube, o presidente usou a palavra correta, chamou de grupo criminoso. Se o clube colocar uma nota oficial, o presidente já usou, então já está oficial, dizendo que a partir de agora o Sport Clube do Recife não enxerga o grupo, o CNPJ, Torcida Jovem do Leão, como um representante do esporte e considera que esse é um grupo criminoso e entrega ao Estado a responsabilidade. O esporte pode fazer simbolicamente isso. Eu acho que o esporte, lá na época de Arnaldo e Martorelli, chegou a enviar para a CBF, para o STJD, um pedido para a jovem não entrar em jogos fora de Pernambuco. Porque naquela época a jovem não podia entrar em Pernambuco e fez aquela briga do Couto Pereira fora de Pernambuco. O esporte precisa tentar algum documento, algo que descredibilize a jovem, de representar o esporte. Né? Tá? Desautorize a jovem, porque não tem nada autorizando, mas que diga assim, ó, o esporte está implorando ao poder público que esse grupo aqui ele está nos usando, ele é um morcego no nosso pescoço. Usurpando os símbolos do clube. Ele está usurpando, ele causa danos financeiros, morais, esportivos ao clube. O esporte precisa lutar por esse rompimento. Exatamente. Ele tem que avisar, assim, pedir socorro quase ao Estado. Dizer assim, ó, eu preciso me livrar disso daqui. Como é que eu faço? Eu não posso contratar um exército. Isso. E agora ir para uma guerra urbana. Facção contra o exército privado. Isso não é Milícia. possível. Então, aí vira pelo amor de Deus. Então, os esportes dizem assim, ó, Estado de Pernambuco, Polícia Militar, o Clube Esporte do Recife precisa de ajuda para se dissociar desse grupo. Tá? Porque já passou do ponto e de todos os limites.